Tão chique, viu? Tem até trilha sonora. Rapaz. Bom dia novamente. Eu sei que tem rostinhos novos desde quando a gente começou aqui a falar, né? Vou me apresentar de novo. Meu nome é Nailma, eu sou nutricionista da Atenção Básica. Eu já vim aqui num evento com vocês, né? Estou aqui de novo, muito feliz novamente. Nesse dia, né, que, apesar de ser a gente saber que é um dia comercial, de capitalismo, né, para gerar lucro, para vender, para comprar presente, para receber presente, a gente sabe que é um dia também importante, que foi através desse dia que a gente conseguiu várias lutas. Hoje em dia a gente pode votar, que antes a gente não podia. Hoje em dia nós temos a nossa independência, a gente pode trabalhar, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode ser o que a gente quiser. Então, um feliz dia para nós e que seja um dia abençoado, né? Então, o que foi que eu pensei em trazer aqui para vocês hoje? Eu acho que muito vocês já ouviram falar, até da outra vez que eu vim também, sobre alimentação saudável. O que eu quis trazer hoje foi uma nova proposta. Já que estamos no Dia das Mulheres e que Cíntia falou do autocuidado, eu vim trazer uma coisa referente à alimentação e o autocuidado também. Quero saber aqui de vocês, quem é que não gosta de olhar no espelho e pensar assim, vige como eu estou bonita, como eu estou maravilhosa, como eu estou linda, como eu sou linda, como eu me amo. Eu acho que todas nós, né? A gente gosta de se sentir bem não só na nossa mente, mas também na estética. A gente gosta de se olhar e ver que está gostando do que está vendo. Então, eu trouxe algumas coisas referentes à alimentação voltada para a nossa estética, certo? São algumas dicas. Eu ia botar no Data Show, só que, como está muito claro, vai estar aqui no computador. Mas eu vou falando para vocês, e o que vai importar vai ser o que vocês vão adquirindo através do que eu for passando para vocês, tá bom? Vamos lá. Muitas aqui já tiveram uma consulta... Bom dia. Muitas aqui já tiveram uma consulta comigo, já. Então, basicamente, o que eu vou perguntar aqui, a maioria... Bom dia. A maioria já sabe, né? Mas vamos lá. O que vocês... Eu não quero ninguém com vergonha aqui, não, tá? Todo mundo aqui já se conhece, já falou comigo. Eu queria saber de vocês o que vocês acham que é alimentação saudável. O que deve ser alimentação saudável? Alguém pode falar, sem ter vergonha, sem nada? Uma carne assada, muito bem. Sim. Legumes, muito bem. O que mais? Muito bem. Você come frutas? Todas? Muito bem. Mais alguém? Então, assim, muito bem. A alimentação saudável, a gente coloca como base alimentos que a nossa terra produz. Tudo que é saudável são o que nós produzimos. Que nós, antigamente, tínhamos o costume de consumir tanto assim. Hoje em dia, com a industrialização, ficou cada vez mais escasso. A gente está tendo uma alimentação saudável. A gente sempre recorre para o mais prático, para o mais fácil, com a correria do dia a dia também, né? Eu gosto sempre de citar o exemplo do cuscuz. Por quê? Porque antigamente eu chegava na casa de minha avó, aí meu avô estava lá, meu avô Francisco estava lá, moendo o milho para fazer o cuscuzinho. Eu amava esse cuscuz. Hoje em dia a gente chega no mercado, compra o cuscuz já pronto, né? A massa de cuscuz. Claro que ele não vai ser tão agressivo assim para a nossa saúde, mas todo alimento que passa por um processo de indústria, ele vai sofrer transformação. Tem ainda, né? Ah, Maria, esse cuscuz é uma delícia. Pai, às vezes, compra o cuscuz... Já vai fazer o cuscuzinho, né? Pronto. Então, assim, quanto mais a gente recorrer para voltar para a alimentação saudável, para raízes, para frutas, para verduras, para legumes, mais benefícios nós vamos ter na nossa saúde. A gente está vendo que está surgindo tantas doenças aí, tantas doenças que trazem tantos prejuízos para a nossa saúde, e já começa assim, na fase da criança. A gente pega uma criança desse tamanho, a gente vê muita gente, é criança, eu vou dar uma balinha, eu vou dar um doce, eu vou dar um salgadinho, e já começa a prejudicar a saúde já nessa fase. Porque não é porque é criança que a gente tem que enfiar em alimentos que não servem para o nosso organismo, que não vão trazer benefícios nenhum. Então, a base da alimentação saudável é isso, consumir alimentos da sua forma mais natural possível. Então, assim, a alimentação saudável... ela tem que partir desde a infância até o nosso envelhecimento. O que é que a alimentação vai fazer? Tudo que a gente come vai se transformar em energia para o nosso corpo. Então, se você come alimentos que são calorias vazias, não vão dar benefícios nenhum. Eu vou citar um exemplo. Por exemplo, no domingo, que a gente sempre gosta de fazer uma comidinha diferente. A gente vai lá e faz uma lasanha. Quem aqui gosta de lasanha? Lasanha ou macarrão, macarronada, qualquer um desses. Você come a lasanha meio-dia, né? Quando é 1h da tarde, meu Deus do céu, eu já estou morrendo de fome. Com todo mundo, eu acho que é assim, né? Por quê?
Porque ali é caloria vazia. Ela vai encher muito a gente na hora que a gente come, mas depois a energia vai acabar toda do nosso corpo. Quando a gente come, por exemplo, o feijãozinho com arroz, com a farinha, com a carne, a gente fica cheio por muito tempo, né? Porque cada alimento ali vai ter um nutriente e vai dar energia para o nosso corpo para ficar com aquilo ali por muito tempo. Então, quanto mais a gente investe nesses alimentos, mais vai trazer benefícios para o nosso organismo. Então, aqui eu trouxe para vocês, não sei se todo mundo dá para ver aqui, vou passando assim, a pirâmide alimentar. Pega aqui. A pirâmide alimentar. O que é a pirâmide alimentar? Eu não sei se eu já conversei com vocês no dia da consulta. A pirâmide alimentar, ela vem dizendo que a gente deve consumir de maior quantidade para o de menor quantidade. Porque, apesar de alguns alimentos serem saudáveis, trazerem benefícios, tudo tem que ter um equilíbrio. Não é porque a maçã é saudável que eu vou comer 10 por dia, né? Então, tem que ter esse equilíbrio. De primeira, sempre, água, a hidratação, ainda mais nesse tempo que a gente está com muito calor, está muito úmido, está muito quente. Então, a hidratação aqui é minha já. Ó. Já bebi a metade de 1 litro, agora de manhã. Atividade física, que o Wendel, nosso professor, vai fazer neste instante com vocês, uma aulinha para vocês, tá? E depois a gente começa com o quê? Com alimentos que vão dar energia para a gente. Que são o quê? As raízes, os pães, as massas, o arroz. Depois, de menorzinha quantidade, vai o quê? As frutas, os legumes, que vão ter vitaminas e minerais para o nosso corpo. Diminuindo a quantidade, vem os leites e derivados, as carnes e as leguminosas. E, por último, os óleos e os açúcares, que são alimentos que, se pudesse, a gente não consumiria. Mas eu sei que a gente cresceu já nessa base, já consumindo esses alimentos. Então, quanto mais a gente diminuir a quantidade, vai ser melhor. Agora, uma pergunta. Vocês sabem montar um prato saudável? Por exemplo, o almoço. Vocês sabem qual é a base, os alimentos que tem que ter no almoço simples da gente? Eu já vi que ela ama carne assada, viu? É a segunda vez que ela cita. E salada. Mais alguma coisa, gente? Certo, isso também. Eu perguntei antes, porque vai ter aqui figura depois, viu? Aqui. Como é que deve ser um prato saudável? 50% do nosso prato, a metade do nosso prato, tem que ser o quê? A saladinha, que nem vocês falaram. Tanto a salada crua quanto a salada cozida. Eu sei, eu vou citar o exemplo da minha casa, tá? Antes de eu cursar nutrição, lá na minha casa, o almoço era o quê? Feijão, arroz, farinha e carne. Pronto, acabou, era só isso. Quando eu voltei, que eu estudei fora, quando eu voltei, eu comecei a introduzir algumas coisas em casa. Hoje em dia, por exemplo, quando eu saio para trabalhar, que fica só meu pai e minha mãe, se não tiver a salada, meu pai já reclama. Cadê a salada que Nailma faz, Nilma? Por que você não fez? Vamos fazer agora. Mas tem que ter a salada todos os dias. Então, tudo é o costume e o hábito que a gente coloca, né? Trazer hábitos bons para a nossa saúde só trazem benefícios. Depois desses 50%, vem o quê? Os vegetais, crus e cozidos, vem o carboidrato, que nem eu falei para vocês. O que é carboidrato? O arroz, o macarrão, que não tem por que também a gente ficar sem comer macarrão, tá? Às vezes a gente abomina. Ah, não pode o macarrão. Não, pode sim. Tudo na quantidade certinha. Depois vem o quê? As proteínas. Não sei se vocês sabem, o feijão é uma proteína também. É uma proteína vegetal. Tem também a quantidade certinha de ferro nele, que a gente tem que consumir por dia. E a proteína animal, que são as carnes. Quais são as melhores? Isso. As brancas, por que as brancas são melhores? Porque tem menos colesterol na sua composição. Hoje em dia, a maioria dos pacientes que eu atendo, que já vem com exames laboratoriais, a gente pega e vai observar lá triglicerídeos alto, colesterol alto, por conta disso. Não só das carnes, mas também das outras gorduras que a gente gera durante o dia, né? Então, é muito importante a gente estar consumindo as carnes brancas, frango, peixe, até mesmo ovo. Grelhada, assada ou cozida. Frita só em último caso. Aí vocês vão me perguntar, deixa eu falar logo da questão do óleo, né? Muitos pacientes me perguntam, Nailma, eu não uso óleo de girassol, mas eu uso a banha de porco. É a mesma coisa. Qual é a melhor opção? Se quiser uma carnezinha frita, uma vez ou outra, um ovozinho frito, seria o azeite ou o óleo de coco.
Porém, o óleo de coco eu acho uma estratégia muito cara. Então, eu prefiro ficar no azeite. Que também não está barato, né? Hoje em dia não tem mais nada barato, né? Se a gente vai no mercado, a gente fica assustada. Porque eu fui semana passada, fiquei assustadíssima, né? Mas é isso, né? Cada dia mais subindo o preço das coisas. Só que a gente tem que ir driblando e procurando um pouquinho mais barato. Comprava dessa marca, vamos comprar dessa outra agora, né? Vai para as mais baratinhas, que dá certo. Voltando para a nutrição e a estética agora, que é a parte mais importante que eu queria falar com vocês hoje, que nem eu falei para vocês. A nutrição tem um poder muito importante na questão da estética do nosso corpo. Eu vou falar para vocês hoje de 3 assuntos, assim, basicamente, que eu acho que toda mulher gosta, que é o quê? Unha, cabelo, porque cabelo a gente vai no salão, faz isso, faz aquilo, mas também tem que ter a questão da alimentação, da boa alimentação. A mesma coisa, as nossas unhas. E também de outra coisa muito importante, celulite. Toda mulher tem. Toda mulher tem, não tem essa que não tenha, todas nós temos. Mas tem algumas estratégias que fazem com que diminua, que apareça menos, né? Um pouquinho disfarce, vamos dizer assim, né? De primeiro eu vou falar sobre a pele, esqueci de falar da pele também, né? Eu estou aqui toda suada de calor, mas isso acontece. O que acontece com a pele? Muitas vezes a gente só pensa que a proteção da pele é feita através do protetor solar. Mas não. A nossa pele é o maior órgão do nosso corpo e é a primeira barreira de proteção que nós temos. Além de cuidar através do protetor solar, nós podemos cuidar também através da alimentação. E como é que a gente faz isso? Através da ingestão de alguns alimentos específicos, que vai criar essa barreira de proteção. Que alimentos são esses? Alimentos ricos em licopeno. O que é isso? É uma substância que dá aquela cor vermelha para os alimentos. Por exemplo, melancia, a casca da maçã, acerola. Então, esses alimentos de coloração vermelha vão ajudar nisso. E vocês estão vendo que eu estou citando só alimentos que são fáceis de estar consumindo aqui, né? Então, eu vou trazer estratégias boas para vocês que dá para fazer todo mundo. Alimentos ricos em beta-caroteno. Essa substância vai dar aquela coloração, vamos dizer assim, amarelo alaranjado nos alimentos. Por exemplo, manga, aí tem a cenoura. Então, são alimentos também fáceis, que eu acho que a gente já consome todos os dias também, faz o uso. Alimentos ricos em vitamina C, laranja, tangerina, abacaxi, acerola. Acerola é um dos que mais tem vitamina C. Ômega 3. O ômega 3 é meu queridinho, é maravilhoso. Eu amo o ômega 3, que já é uma suplementação, não tem através da alimentação, né? A gente só suplementa. E o ômega 3, além de ajudar na fotoproteção também da nossa pele, ele é anti-inflamatório. Então, ele vai desinchar um pouquinho o nosso corpo. Vai ajudar no processo também de emagrecimento. Além da nossa pele, as nossas unhas. Aqui está bem, não dá para vocês enxergarem, mas eu acho que vocês já notaram alguma vez, já ouviram falar naquelas manchinhas brancas nas unhas? Que dizia, quando a gente era pequeno, que era que a gente estava mentindo, estava contando uma mentira, né? Está mentindo muito, vem as manchinhas brancas. Ou então, quando a unha da gente começa a quebrar com muita facilidade, que você vê que ela está muito frágil. Ou então, quando você pega ela assim e fica olhando assim, e ela está cheia de estria. Então, isso é, vamos dizer assim, carências nutricionais. Alguns, principalmente vitaminas e minerais. Vou citar uns exemplos aqui. Você passou. A unha vermelha é hemorragia, falta de vitamina C. Manchinhas brancas, que é a manchinha da mentira. É falta de selênio e zinco. Aí vocês me perguntam, Sinai, mas você está falando selênio e zinco. Onde é que eu vou achar isso? Facilmente. O selênio e o zinco vocês podem achar nas carnes, principalmente nas carnes brancas. O selênio vocês vão achar ainda também nas leguminosas e nas oleaginosas. O que são oleaginosas? Castanha de caju, castanha do Pará, nozes, que eu acho que tem por aqui agora. Está um pouquinho salgado o preço, né? Mas a gente come 2 por dia só, porque ela também tem muita caloria, não pode consumir muitas, viu? Eu sei que todo mundo, quando pega uma castanha, quer pegar o bolo assim e comer o bolo todo, mas não pode, viu, gente? Além também de ter gorduras, só que são gorduras boas. Como eu falei para vocês, tudo em exagero acaba trazendo algum prejuízo para a nossa saúde, né? Aquelas que eu falei como se fossem estriazinhas, que são as pregas transversais nas unhas. Elas são falta de vitaminas do complexo B, no caso, que também estão presentes nas carnes. E as unhas frágeis, que quebram muito fácil. Falta de zinco, ferro e cálcio. Eu acho que o ferro, não preciso nem falar, todo mundo sabe onde é que tem, né? Na couve, na brócolis, nas carnes e nas leguminosas, que são feijões. O zinco nas carnes também. E o cálcio, além do leite, que todo mundo só pensa em cálcio no leite,
Tem no brócolis e tem na couve também. Os cabelos. Parte importante. Essa parte eu gosto bastante de cabelo. Então, assim, as quedas de cabelo. Existem 2 tipos de queda de cabelo. Aquela queda que é normal, que é mais ou menos 100 fios por dia, e aquela queda que é exagerada. Por exemplo, tem a queda de quando você lava o cabelo, cai e pronto. Você não vê mais fiozinho assim dentro de casa, um ou outro. Mas tem aquela queda de todo dia ser muito, muito, muito cabelo. Então, a partir disso daí, a gente tem que investigar. Pode ser por quê? Pode ser pela química, que muitas vezes a gente faz alguma química no cabelo, né? Então, pode causar essa queda. Pode ser por deficiência de alguns alimentos, principalmente o ferro e a proteína, porque para formar o fio do nosso cabelo, precisa do ferro e da proteína. Pode ser pelo excesso também de alguns outros nutrientes, como o quê? Como a soja, porque a gente sabe que a soja hoje em dia é transgênica, já não é mais tão saudável como era antes. E pode ser também estresse, o emocional, pode causar também essa queda de cabelo, e as fases do fio. Mas a gente sabe identificar quando essa queda é natural e quando essa queda está em excesso. Então, é bom a gente saber verificar isso para a gente poder falar para o profissional para começar a tratar também da forma correta. E aqui, a celulite. O que causa a celulite? Tem vários fatores que podem causar a celulite. Eu trouxe aqui algum deles para vocês, principalmente a dieta de alto índice glicêmico, que é isso. Consumir alimentos com excesso de açúcar causam a celulite. Eu vou citar um, tá? Coca-Cola, refrigerante. Nenhuma Coca-Cola, nenhuma latinha tem mais ou menos um saquinho daquele todinho de geladinho de açúcar. Só nenhuma. Se a gente consumir uma Coca-Cola por dia, a gente vai estar consumindo mais ou menos 30 quilos de açúcar durante um ano. Imagine isso no nosso corpo. Eu acho que é por isso que a gente está tendo tantos índices agora de pessoas com diabetes, com pressão alta, porque essas 2 doenças estão relacionadas. Além também de anemia, de colesterol, porque influencia também. Além disso, dieta hipossódica. O que é dieta hipossódica? A gente sabe que todo alimento industrializado, a maioria deles, o conservante que eles usam para deixar aquele produto por 2, 3, 4 anos na prateleira é o sódio. Então, a gente consome muito alimento industrializado. Então, eles colocam muito sódio. Então, esse excesso pode causar também a celulite. Baixo consumo de água. Eu já peguei pacientes que não conseguem beber nem meio litro de água por dia. Eu não, toda hora eu estou ali. Estou aqui morrendo de sede já, deixa eu beber. O consumo de álcool, fumar também causa. O sedentarismo, não fazer nenhuma atividade física, também, que eu já peguei pacientes que não gostam de fazer nada. Eu inventei 1000 atividades físicas para a pessoa fazer, e sempre tem aquela pessoa que dá uma desculpa ou outra. Não posso isso, não gosto disso, não gosto daquilo. Mas, pelo menos, uma caminhada já ajuda. Fazer alguma coisa, se movimentar. Porque o nosso corpo precisa também se movimentar, independente da idade que a gente tiver. A gente tem que se movimentar. O estresse e o uso de anticoncepcional. Então, tudo isso pode vir a causar celulite. Outra coisa, a incidência de celulite é 95% maior em mulheres do que em homens. Nós, mulheres, sofremos, viu? E não é pouco, não. Então, aqui eu trouxe para vocês como é que a alimentação pode interferir, pode mudar esse cenário. O emagrecimento ajuda muito, reduzir o peso, principalmente uma alimentação anti-inflamatória. Por quê? Quando a gente está acima do peso, nosso corpo está inflamado. Então, a gente precisa mandar alimentos para desinflamar o nosso corpo. Melhorar o trânsito intestinal, através do quê? Da alimentação também. Diminuição da retenção de líquido, através do quê? Da hidratação. Então, são alguns pontos principais que a gente pode estar alterando. E diminuir também o excesso de industrializados, esses alimentos ricos em sódio, só vão trazer benefícios, além de diminuir a celulite, vão trazer outros benefícios para o nosso organismo. Aqui eu trouxe um assunto muito sério. Não é sobre estética, mas é sobre a nossa saúde íntima, que é o quê? Eu acho que aqui, a maioria de nós aqui já teve ou tem TPM, né? Que é a tensão pré-menstrual. Pode ter o quê? Inchaço no corpo, inchaço nos seios, o abdômen ficar um pouquinho mais distendido, dá dor de cabeça, dá insônia, dá um grande apetite por doce, que é o nosso útero descamando. Então, assim, o que a alimentação pode fazer, pode trazer de benefícios para a gente nesse período? Eu sei que muitas vezes a gente quer comer a casa, fica ansiosa, quer comer a casa, está com cólica, fala assim, meu Deus do céu, tem que fazer alguma coisa para essa cólica passar.
Eu tenho a mania de levantar minhas pernas, que minha mãe fala assim, levanta as pernas que passe. Então, a gente já pega algumas manias de antes, né, passando de geração para geração. Quais são os nutrientes que ajudam nesse período da TPM? Principalmente a vitamina D. A vitamina D a gente adquire através do quê? Do sol. A gente sabe que, hoje em dia, está muito complicado a gente tomar um solzinho. Antigamente, a gente ainda ia um pouquinho, mas, hoje em dia, 7 horas da manhã, o sol já está fervendo no nosso juízo. Então, fica complicado para a gente tomar. Mas eu estou pegando muitos pacientes com a vitamina D muito baixa. Então, é essencial que a gente tome um pouquinho de sol, sempre protegendo a pele e botando protetor solar, certo? Depois, cálcio, que não é só através do leite, através também de outras leguminosas, de outras verduras, que eu falei para vocês, couve, brócolis. A vitamina D no sol? Olha, como o sol está muito quente hoje em dia, a gente sempre indica mais ou menos de 7 até 9 horas da manhã. Ou então, 4 horas da tarde, que já está um pouquinho mais frio. Mas é porque, assim, antes indicava de 7 até 10 horas, mais ou menos, e depois das 4, né? Como está só. Porque, assim, com a mudança climática, com o aquecimento global, o sol já não é mais o mesmo, já não traz mais tantos benefícios como antigamente. Então, hoje a gente indica até mais ou menos esse horário. Ninguém aguenta. Por isso que eu estou falando que de 7, porque, assim, já está muito quente. 7 horas da manhã já está muito quente. E o de 11 horas a meio-dia vai estar muito mais ainda. Mas é sempre indicado botar o protetor solar no corpo todo, tá? Lembrando que tem o protetor do rosto e o do corpo. E não é a mesma coisa, tá? Do rosto e do corpo. Tem, vamos dizer assim, as substâncias diferentes. É diferente. A nossa pele do rosto é muito mais sensível do que a do corpo. Respondido? Agora eu vou falar de um assunto que ultimamente eu tenho pegado muitos pacientes com. Alguém já ouviu falar da síndrome do ovário policístico? Então, assim, é uma síndrome um pouco complicada, ela traz grandes prejuízos para a saúde da mulher. É como se o útero descamasse e ficasse toda a descamação do útero fora. Então, causa muita dor, muito desconforto na mulher. E um dos principais tratamentos é... principais tratamentos não. O que ocorre muito é a resistência à insulina. Então, pode acontecer, sim, da mulher na síndrome do ovário policístico ter a questão do diabetes apresentar. E também na questão do excesso de peso. Porque o corpo fica mais inflamado. Causa inflamação, na verdade, no corpo, né? Então, como é que tem que ser a alimentação? A alimentação tem que ser voltada para isso, para desinflamar o corpo, uma alimentação mais saudável possível, evitar alimentos industrializados o tanto que puder, e a questão da ingestão hídrica também, muito importante. Aqui, que eu falei para vocês, da ingestão hídrica em qualquer fase, qualquer etapa, beber água. Outra coisa muito importante, existe um cálculo que a gente faz da ingestão hídrica, tá? É um cálculo muito simples. A gente pega o nosso peso e multiplica por 35. Ali vai ter uma base, mais ou menos, de quanto de álcool a gente tem que beber por dia. Sem contar a questão dos cafezinhos que a gente bebe, do suco, da água de coco. Então, a gente sem contar esses outros, tá bom? Exercício físico, em qualquer fase. Aí, muitas vezes, as pessoas perguntam, mas eu sou obrigada a fazer 7 dias na semana, 5 dias na semana? Não, mas o mínimo que a gente sempre pede é pelo menos 3 dias, e sempre com água do lado. Não vou me aprofundar, porque a gente vai ter um especialista ali na estante falando, né? Não é minha área de fala, na vez de fala é dele. E aqui eu trouxe umas orientações, no geral, para a alimentação de vocês. Primeiro, a nossa digestão começa na boca. Então, é imprescindível que a gente, na hora que a gente estiver fazendo a refeição, ou café da manhã, ou almoço, ou janta, a gente se concentre naquilo. Se concentre para fazer. Hoje em dia, a gente está fazendo uma coisa, a gente está comendo e está aqui, com o celular, toda hora. A gente não para mais para fazer uma coisa sem o celular na mão. Eu digo porque eu estou tendo experiência em casa. Meu pai, ele é analfabeto, então ele não mexia nessas tecnologias. Hoje em dia, ele já está com um celular desse, está com um diacho de um TikTok. Porque ele não se concentra mais em nada, gente. É só nesse diacho desse TikTok. O povo, ele tem um bar, né? Minha casa é em cima e o bar é embaixo. O povo chama e ele está aqui, ó.
O tempo todo. Ele nem vê o povo mais chamando. Na hora que vai almoçar, é esse celular na mão. Eu falei, não, vou tomar esse celular do senhor. Agora, o cenário mudou, não é mais o senhor que briga comigo, não. Eu brigo com o senhor. Porque, hoje em dia, todo mundo é adulto, é criança. Não consegue mais fazer uma refeição concentrada na comida. É mexendo no celular, é olhando para a televisão. E, quando a gente não come concentrado na comida, a gente come mexendo em outra coisa, qual é o risco da gente comer mais? Porque o nosso cérebro não entendeu que a gente comeu a quantidade já certinha. Então, fica com fome, a gente não mastigou direito, não faz digestão, e pode correr o risco de ter o quê? De ter prisão de ventre, porque a gente não mastigou direito o alimento. Corre o risco de o quê? O alimento sair inteiro nas fezes também. Como a gente come, às vezes, quando a gente come milho, né? Quando a gente come milho que não mastiga direito, quando a gente vai ver lá nas fezes, está lá. Então, a gente não fez digestão direito. Então, mastigar o alimento. A gente sempre indica que cada garfada que a gente coloca na boca tem que mastigar mais ou menos 18 vezes. É claro que a gente não vai ficar contando, né? Mas, quando a gente perceber que o alimento está triturado, a gente já pode engolir o alimento. Depois, atenção à questão de temperatura. Nem sempre, eu sei que tem muita gente que gosta daquela comida fervendo, de saindo ali o vapor, mas não é muito bom para o nosso estômago. O nosso estômago é muito sensível. Então, temperatura sempre ambiente para as refeições. Evitar frituras, doces, alimentos industrializados. Evitar outra coisa muito importante também, que é o sal na mesa, né? Quando o sal está na mesa, a gente faz, esse feijão está sem sal, taca sal. Esse arroz está sem sal. Taca sal. Botei pouco sal na carne. Taca sal de novo. Na salada eu tenho que botar sal. Então, evitar o saleiro na mesa. Sempre temperar tudo certinho. Eu mesmo, hoje em dia, já acostumei, minha salada é sem sal. Dá para consumir, dá para ser gostosa assim, é só colocar outros temperos. Um limãozinho, um azeite, um vinagre, um oréganozinho, um coentrozinho, dá um sabor a mais. Não precisa do sal na salada, né? A de preferência as carnes brancas e tempero natural. Eu atendi uma paciente ontem que ela está já na parte já de mudança alimentar. Já era a segunda consulta dela, né? E aí ela falou assim, estava me dizendo tudo que ela estava fazendo para a filha, né? A carne maravilhosa, ela dizendo tudo que tinha colocado na carne. Aí, no final, ela falou assim, esqueci de dizer uma coisa, eu coloco quinor na carne. Aí me deu uma dor no coração tão grande. Por quê? Preferência sempre tempero natural. O quinor, o miojo, cadê as crianças? Não estão mais aqui, né? O miojo só trazem prejuízo para a nossa saúde. Por quê? Porque eles têm uma substância chamada glutamato monossódico, que o excesso dessa substância, no decorrer do tempo, pode ser uma das precipitadoras do câncer. Que a gente sabe que o nosso estilo de vida pode precipitar, sim, o câncer. A gente já pode ter os genes, mas pode precipitar. Então, quanto a gente puder fazer para evitar, é melhor. E outra coisa, uma carnezinha com tempero natural é outro sabor, né? Com esses quinó, só deixa aquela coisa muito salgada e muito artificial. Pelo menos eu acho, né? Então, assim, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero ter ajudado. Gostaria de lembrar sempre que, sempre quando a Anísia quiser, as agentes de saúde também, estou à disposição para atender vocês. Eu atendo na cidade, lá no posto, toda segunda-feira, o dia todo, de manhã e de tarde, e nas terças e quartas atendo nos povoados. Então, sempre que tiver uma demanda, sempre que precisarem, que acharem que estão precisando de uma consulta individual para fazer um plano alimentar, para mudar a alimentação, para mudar a rotina alimentar, é só procurar. Feliz dias para todas nós, viu? E muito obrigada. Bom dia. Wendel.